Bem, então nós vamos iniciar hoje novos estudos tratando da fisiologia da alma. É um estudo com conteúdo bastante aprimorado, é um estudo, eu diria, bastante profundo, é um estudo onde, acompanhando o que nós sempre fazemos, vamos apenas dar aquelas pinceladas, mas mesmo essas pinceladas, acredito eu, que vai dar para nós uma posição, um norte bastante interessante, ainda que todo o conteúdo que nós vamos tratar durante os nossos estudos já seja de conhecimento de todos nós aqui. Nós apenas vamos procurar aprofundar um pouquinho mais e talvez com algumas especificações. Eu creio que a gente consiga trabalhar esse conteúdo numas 3 aulas, nos 3 estudos, diria. Mas vai depender do andamento, vai depender de como será conduzido, né? Mesmo porque nós não temos pressa alguma. O importante é exatamente dar a oportunidade que a gente possa nos inteirarmos um pouco mais de alguns conteúdos dos quais a gente acredita ser de suma importância para aqueles que abraçam a doutrina espírita. A fisiologia da alma, pela primeira vez que foi levada ao público de uma forma mais consciente, foi através de Ramatiz, né? Onde ele trabalha essa questão com bastante precisão. A fisiologia é o ramo da biologia que busca entender o funcionamento normal dos organismos vivos. Ela investiga os processos físicos, químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas, tanto em animais quanto em plantas, para manter a vida. Bem, essa é a definição da fisiologia humana em relação à medicina. E Ramatiz, de uma forma bastante consciente, ele aplica a fisiologia da alma para exatamente detalhar aquelas situações que envolvem a alma. Porque nós sabemos que a abordagem da alma é de suma importância para todos nós que buscamos entender um pouco a doutrina espírita, porque ela é, sem dúvida, a parte mais importante do ser. E se a gente conseguir detalhar e se inteirar um pouco mais de como funciona a alma, evidentemente, nós vamos compreender um pouco melhor quem nós somos. É esta a proposta do autor, né, quando ele trouxe esse tema à baila. Ao aplicarmos esse tema à fisiologia da alma, tanto faz para o espírito encarnado ou desencarnado, estamos buscando entender os mecanismos e as leis que regem o seu funcionamento, suas energias e suas interações. Então, através desse estudo, Ramatiz busca trazer um entendimento, uma compreensão um pouco maior e melhor sobre a fisiologia, como que a alma funciona, posto que, como nós já falamos aqui algumas vezes, Allan Kardec, quando da codificação, ele trouxe para nós a base, né? Aquilo que seria o alicerce, o fundamento da doutrina espírita. Mas dentro das suas obras básicas, não foi possível trazer todo o conteúdo de interesse para nós. Coube
ao longo dos anos, a doutrina espírita, através dos seus trabalhadores, dos seus obreiros, dos seus pesquisadores, munir desses conhecimentos encontrados ou trazidos pelos espíritos até nós, através de Allan Kardec, para que pudéssemos aprofundar um pouco mais. Então, cada um vem trazendo o seu tijolinho nessa construção, montando este verdadeiro quebra-cabeça, né? Então, a Fisiologia da Alma é uma obra psicografada por Hercílio May, com a autoria espiritual de Ramatiz. Ramatiz é associado a figuras históricas e mitológicas como Pitágoras, um habitante da Atlântida, um sacerdote do Egito, onde teria conhecido Allan Kardec em sua encarnação, um conselheiro do rei Salomão e até mesmo um guarda-costas de Jesus. No século X, teria vivido na Indochina como um instrutor espiritual. Então são esses alguns dados que nós temos sobre Ramatiz. Então a Fisiologia da Alma é uma obra psicografada por Hercílio com a autoria espiritual de Ramatiz. A partir dele vieram tantas outras obras tratando do mesmo assunto, né? Sendo que esse assunto foi partilhado com várias outras obras, mas quem realmente trouxe e apresentou esse trabalho, e é um livro muito interessante, vale a pena ter esse livro, foi em 1950. Já se vão 70 anos, né? 75, né? Fazer continha, meu filho. 1950, nós somos 75 anos que ele foi publicado. Isso já. Oi? Nós já temos essa. Né? Não, estou falando, já passou agora mesmo. Esse Uhum. Ramatiz é associado. Ramatiz é associado às figuras. Desculpa, que eu voltei. Ao escrever sobre a natureza e a constituição da alma, veja só, a natureza e a constituição da alma, Ramatiz esclarece a essência do espírito, sua origem, sua individualidade, que é por demais importante, a sua complexidade como um ser energético e consciente. Descreve o espírito como algo além de uma simples faísca divina, com uma organização sutil e dinâmica. Apresenta uma análise detalhada do perispírito, sua estrutura fluídica, suas propriedades e suas funções como intermediário entre o espírito e o corpo físico, e como corpo de manifestação no plano espiritual. Ramatiz explora as diferentes camadas e centros de força do perispírito. Então, à medida que Ramatiz vai trabalhando em sua obra, ele vai detalhando, escrevendo cada uma dessas situações, fazendo as suas colocações e trazendo referências interessantes para que a partir daí a gente possa aprofundar os nossos estudos. É sem dúvida uma obra de grande compreensão e entendimento, principalmente para quem trabalha com a questão dos passes, com a questão de cura, porque, como nós vamos perceber, está muito envolvido nesses temas. Estuda os centros de força, os chakras do perispírito, detalhando os centros de energia, suas funções específicas, correlações com os órgãos do corpo físico e com as faculdades psíquicas e espirituais. Então, quando ele faz essa abordagem, ele procura trazer esclarecimentos
E, como nós sabemos, muitos estudos doutrinários da casa espírita têm uma certa dificuldade em trazer algumas obras que não sejam a da codificação de Allan Kardec. O próprio Chico Xavier teve uma resistência muito grande, exatamente por conta de algumas obras, a exemplo mesmo de André Luiz, onde ele faz comentários, conteúdos que não constam das obras básicas de Allan Kardec, da forma como está ali detalhada. Mas isso não quer dizer que não seja um estudo de natureza espírita, porque, como o próprio Allan Kardec nos advertiu em um determinado momento, que a sua obra básica, as 5 obras básicas, elas não tinham no seu conteúdo, no seu bojo, todas as informações necessárias e fundamentais de esclarecimento da doutrina espírita. E ele não teve tempo, em função do seu desencarne, de dar continuidade a essas obras que, por sua vez, deveriam ser de conclusão de outros que viriam posterior a ele. É o que aconteceu e o que vai continuar acontecendo. Hoje a gente vê o trabalho de vários pesquisadores aí, principalmente dentro da área da psicologia, da psiquiatria, trazendo inovações, trazendo informações, principalmente esse trabalho que é muito importante do CONUMPS, que traz elementos fundamentais que não deixam de estar inserido dentro dos conhecimentos da doutrina espírita, por ele ter uma abrangência maior da espiritualidade. Então nós não podemos ficar dentro de uma caixinha fechada, porque nós temos que abrir a nossa mente. Mesmo porque nós temos um detalhe muito importante. Quando um médium entra em transe mediúnico, ou quando existe uma expansão da alma, o que ela encontra é um outro plano, uma outra dimensão, que não aqui, no plano físico. E lá causa perturbação ao médium que se prende somente às coisas de naturezas físicas. Por quê? O entendimento, a visão, o conhecimento, o sentimento é de uma outra dimensão. E isso traz, muitas vezes, uma perplexidade aos médiuns por não entender e compreender que naquele momento, ao se desdobrar, ele está em outra dimensão, está vivenciando aquela situação que para nós aqui é muito estranho. Por isso que muitos desistem de desenvolver a mediunidade, porque fica com receio. Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente está acontecendo? Nós temos várias obras aí de grandes autores espíritas, médiuns, que deixaram para publicar muitos anos depois, porque eles não tinham ainda a certeza absoluta se realmente aquilo deveria ser publicado, ou se eles estavam viajando maionese. Ivone do Amaral é mesmo um exemplo clássico disso. Então,
quem se propõe a desenvolver um estudo mais sério da doutrina espírita tem que estar disposto a ter, né, a se permitir ter essa expansão maior da sua consciência, do seu psiquismo. Ramatiz dá ênfase à vontade do ser na elaboração de sua força dinâmica e direcional. Isso, né, a questão da vontade, você vai encontrar isso em todas as obras, em todo momento, porque é um elemento fundamental do espírito. Retrata a importância da vontade como força motriz da alma, capaz de direcionar energias, superar obstáculos, vencer provas e promover o desenvolvimento espiritual. Então, o que Ramatiz traz aqui não é nenhuma novidade, só que ele dá bastante ênfase a esta situação, né? Elucida sobre a evolução e o desenvolvimento das faculdades da alma em seu processo evolutivo, com suas diversas faculdades psíquicas e espirituais ao longo de suas múltiplas existências. Trabalha a questão da interação da alma com o mundo espiritual e material. Então, em função da nossa dualidade, evidentemente que nós temos que estar atentos a essa questão, porque nós não somos espírito somente e nem somos matéria. Então, por nós estarmos inseridos nesses dois mundos, em algum momento nós somos espírito, em algum momento nós somos matéria, em algum momento nós somos misto. Talvez aí que está a confusão. Exato. Né? Então não dá para nos posicionarmos de forma extrema, ou num lado ou no outro. Nós temos que nos vermos como verdadeiramente nós somos. Um ser espiritual na matéria. E como tal, sujeitos às leis físicas, mas também às leis espirituais. Através do perispírito e dos fluidos e suas ligações fluídicas com outras entidades espirituais e com o mundo físico. Aqui ele faz uma advertência que já é conhecido de todos nós, a respeito da função do perispírito, né? Porque nós sabemos perfeitamente como é o perispírito, pelo menos em tese, como é o perispírito, como ele funciona e como que ele está ligado, qual a sua ligação entre a alma, ou o espírito, e o corpo físico. Ele é a ponte. Então ele é esse campo fluídico de ligação. Deve ter as enfermidades, então. Né? Oi? As doenças, as enfermidades, deve estar Sim, ligada a isso. Né? sim, com certeza, não tenha dúvida. As nossas doenças, quase que na sua totalidade, é de natureza psicossomáticas. Porque ela tem sua origem, né, através dos nossos desequilíbrios psíquicos, afetando o nosso campo espiritual, a nossa energia, afetando o perispírito e, consequentemente, posteriormente, afetando o corpo físico. E já existem várias obras, vários estudos, pesquisas, antecipando as doenças que vão manifestar no corpo físico, para que possamos fazer uma leitura antecipada, né, do que poderá vir nos acontecer em termos de enfermidade. Nos acontecer em termos, porque à medida que o nosso perispírito já se encontra enfermo, nós estamos doentes. Só não manifestou ainda no corpo físico. Mas não sei se é para depois eu falo. Então, nós vamos ver como que o duplo etérico tem, né, essa importância em relação a essa situação. Quer dizer que o perispírito já está bem lesado por isso. Sim, com certeza. Então vamos lá.
analisa o poder da mente e do pensamento como forças modeladoras dos fluidos, né, em seu contexto real, e como esses elementos descritos como fundamentais na fisiologia da alma influenciam o perispírito e o ambiente energético ao redor. Ou seja, o pensamento, a vontade, o desequilíbrio, Só lesando. vai lesando o nosso perispírito. Chega um momento que essas lesões vão ser transferidos para o nosso corpo físico. Sim. Na medicina chinesa, eles é muito... Sim, já trabalham isso há milênios. É. Né? Este estudo permite uma abordagem sobre a natureza das emoções e como elas se manifestam no perispírito, gerando diferentes padrões vibratórios com enormes influências na saúde e no bem-estar da alma. E aqui, mais uma vez, né, ele vem trabalhando a questão energética, como que essa capacidade do ser de elaborar esse fator energético que vai potencializar tudo que representa para nós o que nós comumente chamamos de enfermidade. Então, na verdade, a enfermidade não passa de lesões causadas no perispírito em função de situações que podem ser provocadas, em grande parte pelo nosso pensamento, que vão gerar essas vibrações desorganizadas, desequilibradas, né? Ou, em consequência, também, não podemos esquecer, advindas de provas e expiações, que por sua vez também tiveram lá atrás os mesmos efeitos doentios no nosso perispírito, causando essas lesões. Ou seja, tanto faz lá atrás como agora, o nosso perispírito teve essas lesões. Ele teve essas enfermidades. Relaciona a psicossomática às causas das doenças de cunho espiritual com os desequilíbrios energéticos vibratórios na fisiologia da alma que se manifesta no corpo físico, é o que nós reportamos. Como também o efeito inverso, ou seja, o da cura, através de um processo também que nós vamos trabalhar a cura do perispírito para chegar até o corpo físico. Porque a cura do perispírito é necessário a pessoa querer. Sim. Não adianta você ir lá, querer levar, e vai benzer lá, e a pessoa nem sabe o que é benzeu, não vai curar ela. Existe inclusive aquelas situações que muitos falam, mas espera aí, e será que só pelo merecimento a pessoa não se cura? Né? Então, sempre dentro dos estudos da doutrina espírita, a gente não consegue ter um padrão. Vai ser sempre isto. Por quê? Nós somos espíritos individual. Cada um tem seu potencial, cada um tem a sua forma de ser, de agir, de pensar. E é muito difícil, dentro desse contexto, você trabalhar um padrão. Nós temos, né, aquilo que nós podemos chamar de um roteiro, mas as exceções sempre vão existir.
A compreensão é a aceitação do fluido cósmico universal como matéria-prima do universo, isso é indiscutível, e como ele é modificado e utilizado pelo Espírito para suas diversas manifestações, incluindo a formação do perispírito. Então, a partir do fluido cósmico universal, todos os elementos que nós temos, quer seja de natureza física, ou quer seja de natureza espiritual, ela vai passar por um processo de transformação através do fluido cósmico universal. Então, o elo de ligação que nós temos entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, é, por sua vez, também um elemento proveniente, né, dessa matéria-prima, que é o fluido cósmico universal. Por isso que Kardec, por não ter uma denominação mais adequada, o chamou de semimaterial. Por quê? Tanto ele atende o lado psíquico, o lado espiritual, como atende também a matéria. Então, é a ponte que vai ligar esses dois mundos. Para suas diversas manifestações, incluindo a formação do perispírito e a interação com o mundo material, é a parte importante da fisiologia da alma. Entre os elementos fluídicos, o ectoplasma no espiritismo é definido como uma substância semifluida, de aparência viscosa, esbranquiçada, que emana do corpo dos médiuns de efeitos físicos durante o estado de transe. Esse ectoplasma todos nós produzimos, em menos ou em maior quantidade. E esse ectoplasma, segundo os videntes, segundo aqueles que visualizam o ectoplasma, oi? É a aura? Tipo a aura? Não. Não. É uma substância que sai dos nossos poros, de todos os orifícios, na boca, no nariz, ou na maior quantidade, que é uma matéria bem grosseira. Ela é bem grosseira, o ectoplasma, né? E para que serve o ectoplasma? Os espíritos utilizariam o ectoplasma para produzir diversos fenômenos materiais, como a movimentação de objetos, telecinese, a levitação, produção de sons e até mesmo a materialização temporária de formas espirituais. Então, o que a gente visualiza ali, numa sessão mediúnica de efeitos físicos, é a materialização do ectoplasma, que é essa substância mais grosseira que a gente produz, né, que o médium produz. Ah, tá. É o médium que vê esse ectoplasma que você está falando. Todos que estão ali presentes conseguem, inclusive, é Quando palpável. ele entra em transe, ele vê o ectoplasma. Quando ele se materializa, dá forma. Aham. Ele dá forma Eu sei. a vários objetos, né? Embora Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, não tenha utilizado o termo ectoplasma em suas obras, ele descreveu a existência de um fluido especial intermediário entre a matéria densa e a matéria espiritual, essencial para a produção de fenômenos e efeitos físicos. Então, como a gente pode perceber, não só o ectoplasma, mas como a maior parte hoje dessas terminologias que nós temos, espíritas, não foram provenientes da codificação, mas foram obtidas posteriormente à codificação.
Isso faz sentido, uma vez que a partir daí houve um aprofundamento dos estudos, né? Para que pudéssemos ter hoje um conteúdo mais rico a respeito desse tema. Não entendi muito o negócio do ectoplasma. Oi? O ectoplasma, não entendi. Ele forma um corpo? O ectoplasma, daqui a pouco nós vamos detalhar mais sobre ele, que hoje... Não tem nada a ver com o perispírito. Não. Inclusive quem produz é o corpo físico com o auxílio do perispírito. É como se fosse nos filmes. Eu me lembrei agora que o Naruto, ele vai, ele molda, ele faz uma ligada. Ele tem essa capacidade de... Os desenhos chineses doideira, hein? Eu li sobre esses trabalhos feitos de produção espiritual e na verdade o ectoplasma, numa dessas sessões eu não participei. Além do perfume que eles produziram, caíram pétalas de rosas. Sim. E produzida pelo ectoplasma, né? Uhum. Não, sim. Inclusive aqui nós tínhamos um médico que ele participou, José. Eu falei duas vezes que esqueci o nome dele agora. Ele, lá em Cataguases, tinha uma casa de Castro. Isso, José de Castro. E ele falava que lá numa das sessões que ele participou, tinha uma mão rodando lá, um ambiente. E podia tocar nessa mão. E de repente, essa mãozinha bateu atrás dele, né? Ai, meu Deus, feridas, Você não estava acreditando, não, né? As chagas de Jesus com São Tomé. Tocar para ver, para crer. E aquilo era ectoplasma puro. O termo ectoplasma foi cunhado, né, posteriormente em 1894, pelo fisiologista francês Charles Richer. Isso era um médico, né? Dedicou muitos anos de sua vida aos estudos dos fenômenos metapsíquicos, investigando médios de efeitos físicos e analisando a substância que emanava deles durante as sessões, do qual ele denominou de ectoplasma. A partir daí, todos os demais estudos foram denominados como ectoplasma, como uma definição aceita pela doutrina espírita, pela fé e tudo mais, como realmente sendo um nome adequado para aquela substância que era emanada dos médiuns. Já no começo, então, na Kardec, quando ele começou a pesquisar na França, que a batida das mesas, então, já era uma produção do ectoplasma. Sempre foi, ela sempre existiu. Sempre existiu. Só que não tinha um nome próprio para aquela substância, para aquele fenômeno, não sabia que fazia produzir aqueles efeitos. Porque às vezes, meu pensamento veio São Tomé porque eu fiquei pensando nisso mesmo. Nós, seres humanos, a gente precisa ver, crer, palpar, e às vezes Deus permite essa produção para que alguém creia, como se... Não, sim, Lá em do lado ruim também, mas assim, do lado bom. Somado a isso, ainda temos muitas dúvidas a respeito dessas situações, dos quais fenômenos que nós não conhecemos, mas acontecem, mas que daqui a alguns anos a própria ciência vai conseguir nos dizer o que é, como já está acontecendo hoje em vários estudos aí, né? O ectoplasma serve como uma ponte material para que permite a interação entre o plano físico e o plano espiritual. Os espíritos utilizam dessa substância para atuar no mundo material e transformar isso em um produto palpável. Tá? É o material básico para a produção de fenômenos como movimentação de objetos, telecinésia, levitação, produção de sons, de mitologia, a materialização de espíritos. Então, quando nós vemos assombrações,
Né? Quantos já não viram as assombrações por aí? Passa naquele lugar, não, que ali está cheio de assombração. Nada mais é do que ectoplasmas, que eram plasmados ali. Né? Os espíritos podem se tornar visíveis ou tangíveis, né? Por um breve período. Não só você visualiza, como você também pode tocar e ter a percepção deles. Temos afirmações em várias obras espíritas, onde os espíritos benfeitores utilizam o ectoplasma doado pelos médiuns para manipular energias sutis e direcioná-las para os necessitados, promovendo a cura de doenças físicas e espirituais. Além dos fluidos, nós temos também o ectoplasma. Antenor, vocês têm a ver com a pergunta como que está com isso? Por exemplo, que está ontem, né? Foi ontem que colapsou a Europa. Sim. Foi aquela comoção da morte do Papa e gerou um colapso. A gente não sabe, Ou né? não pela morte do Papa. Ainda, porque veja só, evidentemente isso aí trouxe um campo energético diferente, sem dúvida alguma. E hoje nós temos um avanço na tecnologia de produção de energias. E todas as energias, independente de qualquer energia, ela vem do fluido cósmico universal. Qualquer um. Ou que nós conseguimos detectar através da nossa ciência, ou através da doutrina espírita, tudo deriva, né? E na verdade a gente fica sem saber, porque tudo ainda é muito novo para a gente. Então é muito difícil, né? De a gente fazer qualquer afirmação, então pode ser como pode não ser. Né? Inclusive eles cogitaram que foi um fenômeno atípico, né? Que não sabe explicar, né? Não sabe explicar, é da natureza. Exatamente. Então tem muita coisa que realmente, quando a gente não sabe explicar, né? Virose. Foi uma virose. É uma virose física. Isso aí. Em alguns casos, o ectoplasma é empregado para auxiliar na recomposição de lesões ou desequilíbrio do perispírito. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? O nosso perispírito, ele é feito de várias substâncias, inclusive tem por definição, ele é proveniente do fluido cósmico universal, não é isso? E tem várias outras substâncias que trabalham o seu componente. Quando existe uma lesão em perispírito de irmãos que passa pelo processo dentro de uma reunião mediúnica para serem conduzidos ao plano espiritual em função de situações de acidentes ou qualquer outra natureza que ocasionou o seu desencarne, e algumas vezes é necessário nesse momento, como um pronto-socorro, trabalhar seu perispírito. Eles vêm com muita dor, sentindo problemas sérios, né, de locomoção e tudo mais. Então, existe um pronto atendimento no seu perispírito, né, através da utilização do fluido do ectoplasma. Porque nós sabemos que o ectoplasma, ele não acompanha o desencarne. A exemplo do dupleté, fica aqui, né? O ectoplasma também, ele não acompanha. Como no caso do desdobramento também do espírito, o que vai é o perispírito. Até porque não existe mais a matéria. Não existe mais a matéria. Né? É pesado, Né?
A verdade sai. Então, essas questões que é fluídica, então ela tem o seu comportamento muito próprio, e quando trabalha a fisiologia, ele vai trabalhando todas essas questões. Então é importante, porque ele faz um estudo muito minucioso a respeito de cada coisa, para que a gente não faça uma confusão maior a respeito desses temas, que por si só já é muito confuso. Né? Em alguns casos, o ectoplasma é empregado para auxiliar na recomposição de lesões do perispírito espiritual, que pode refletir-se no corpo físico. Mas isso também serve, evidentemente, para o ser encarnado, né? Tem espírito. Exatamente. O ectoplasma pode ser utilizado em processo de desobsessão, auxiliando na libertação de energias negativas e na harmonização do paciente. Então, como que a gente nota a importância do ectoplasma para várias situações? Agora, veja só. Será que esse ectoplasma que nós estamos falando, trabalhando aqui, serviria também para trabalhar o perispírito desses espíritos mais iluminados, esses espíritos com grau de evolução maior? Sim. Mas será que ele tem? Os espíritos não vai ter esse ectoplasma? Esses espíritos ajudam a entrar em contato com os médiuns para que a gente ajude isso, não? Não é o como. Eu não entendi a pergunta. Tá. Então vamos lá. Veja só. No caso de... Vamos trabalhar a desobsessão. O espírito que está em contato com esse ser que está de obsessão, os dois têm uma ligação muito íntima, não tem? Obsessor obsidiário. A maioria das vezes. Então eles estão no mesmo plano vibratório. Que tipo de energia que eles têm? Muito parecidas com as nossas. Não é isso? Então, se é muito parecida com as nossas, o elemento que vai poder ajudá-lo é aquele que está mais próximo ao deles. O que é? O nosso ectoplasma. Sim. Né? Similis, similis. Igual, igual. Por isso que, aí às vezes a pessoa fica No espírito mais elevado, que tem um perispírito muito mais evoluído, muito mais etéreo, o nosso ectoplasma não vai fazer efeito positivo nenhum neles, muito pelo contrário. Eles nem têm lesões. Né? Nós conseguimos, então, corrigir essas lesões no perispírito? Sim, o objetivo é exatamente fazer essa correção no perispírito. Cada encarnação a gente vai melhorando esse perispírito. Sim, também. Com certeza. A cada evolução, se não ficar estagnado, né? Uhum. A tendência é você melhorar o seu perispírito. Porque o seu perispírito é o esboço do seu corpo físico. E como a tendência é melhorar a cada encarnação, subtém-se que a cada encarnação o seu perispírito vai estar mais... Dependendo dessa evolução, a gente pode até passar sem pegar essas lesões, sem pegar essas doenças. Com certeza, a tendência é essa. A tendência é essa. Ela não pegava doença, não. Ela ia subir e fazia tudo e não pegava as doenças de ninguém. Nenhum filho dela teve tuberculose, teve nada do que tinha lá. Porque ela tem um campo fluídico, energético, que lhe dava muita proteção. Porque a gente adoece, de um modo geral, quando a nossa imunidade está baixa. E o que causa a imunidade baixa é N fatores. Né? A começar exatamente pelo nosso pensamento, pela forma de ser, pelas nossas reações, pelas nossas emoções, pelo nosso psiquismo. Não é isso?
Embora o passe espírita envolva principalmente a fluidoterapia, transferência de fluidos energéticos, em alguns casos pode haver a exteriorização de ectoplasma pelo médium, potencializando os efeitos terapêuticos. Então, ele serve também como instrumento de auxílio para os passes. Então, não se espante se algum momento, algum vidente ali na sala de passes vê algumas coisas embranquiçadas lá, é o ectoplasma que está sendo, né, volatilizado ali. O ectoplasma é uma exteriorização de energias do médium, algo que é temporariamente cedido para a realização do fenômeno durante a reunião. Quando nós estamos num ambiente como este, nós estamos produzindo essa matéria-prima, estamos produzindo esse ectoplasma, por isso que muitos cochilam, muitos abrem a boca, muitos dão um certo soninho, que é uma forma de você exteriorizar mais esses ectoplasmas. E é a hora que os benfeitores vêm fazer a colheita. Vai colher esse ectoplasma que está sendo nesse momento fabricado aqui para ser conduzido para os hospitais, né? Para aqueles enfermos que precisam e necessitam desse separo, ou mesmo no plano espiritual. Isso é importante. O que é ectoplasma? Oi? Sim, Ectoplasma. produz também. Qualquer situação. Essa é a importância da concentração e do silêncio na hora dos passes, né? Porque, na verdade, a ajuda de quem fica de fora é tão grande quanto a quem está lá. Com certeza. Porque o efeito é muito maior. A produção da ectoplasma é muito maior que vai na casa toda, né? Sim, sem dúvida alguma, muito bem lembrado. Os estudos sobre o ectoplasma buscam entender melhor sua composição, as energias envolvidas em sua exteriorização e manipulação e as condições necessárias para os fenômenos de efeitos físicos e suas características. Ao ser considerado amorfo, aquele que não tem uma forma, né? Cujo significado é aquele que não possui uma forma definida, porque você faz dele o que você quer. Você não tem uma definição, né, desse ectoplasma. É descrito como uma substância que pode assumir diversas formas, moldada pela vontade do espírito ou pela energia presente no ambiente através do pensamento. Gente, só quando eu pensando na água fazendo charingando. E nessa forma. É visto como uma substância viscosa, com uma consistência pegajosa, semelhante a um líquido espesso ou gel. Quem é vidente vai ver o ectoplasma dessa forma. Essa característica permite que o ectoplasma seja maleável e capaz de aderir ou envolver objetos. Tem hora que isso aqui é cisma de É muito ectoplasma. Com característica leitosa, sua aparência geralmente opaca e de cor branca ou esbranquiçada, similar ao leite. No entanto, quando já trabalhamos aqui a questão da individualidade, né? Sua coloração pode variar em algumas descrições, dependendo de quem está produzindo também esse Se tiver um incendiado, por exemplo, pode escurecer? Oi? Pode ser escuro. Eu fiquei pensando em filmes, para tentar visualizar. Aí sai, aquele, por exemplo, uma pessoa obsediada e que aí vem, aí sai escuro. Não propriamente escuro, porque vai sair do médio, né? Mas é do médio, e o médio vai estar numa condição. Tá. Né? Entendi. Geralmente
realmente a escolha é a aura dele, né? A energia, né? Muito sensível à luz. O ectoplasma é muito sensível à luz. Significando que a exposição à luz intensa pode desintegrar ou dificultar a manipulação do ectoplasma. Por isso, as sessões de efeitos físicos, onde o ectoplasma se manifesta frequentemente, ocorrem em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Lá em Niterói, na casa espírita lá do doutor, como é que chama? Hein? Paulo César Frutuoso. A casa espírita do Frei Luiz. Frei Luiz. Lá eu utilizo muito, sim, né? Esses estudos, coisas, e é tudo escuro, né? Aonde é realizado, totalmente escuro, exatamente para poder facilitar os trabalhos de cura, as cirurgias e tudo mais, né? Essa do médico que eu vi, ele frequenta, foi lá no Frei Luiz. Ele chega a descrever que é tão forte essa manifestação, né? Ele acredita que foi Estevão que veio com aquela luz intensa. Muito interessante, nesse Frei Luiz. Sim, exatamente. Por isso, as sessões de efeitos físicos, onde o ectoplasma se manifesta, frequentemente ocorrem em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade. Por isso que as curas são à noite, de madrugada. Sendo também sensível ao pensamento. Outro falou que a questão do silêncio aqui, né, na hora do passe, né, implica que a energia mental, tanto dos médiuns quanto dos presentes, pode influenciar a formação, a densidade e a forma do ectoplasma. Então, o que a gente vê, por mais etéreo que seja o ectoplasma, que realmente o é, para que ele possa ter um aproveitamento maior e melhor, todas essas questões têm que ser observadas. Para o espírito, o ectoplasma é uma matéria densa, é uma matéria bruta. Para nós, é etéreo. Olha a diferença, né? Então, nós, considerando essa situação, o quanto nós estamos ainda aquém do que nós precisamos ser enquanto espírito, para que a gente possa algum dia ter esse tipo também de semelhança. Pensamentos fortes, especialmente de dúvida ou ceticismo, podem perturbar ou impedir a manifestação ectoplasmática. O Espiritismo entende o ectoplasma como sendo um fluido de natureza psicofísico. Por quê? Ele sai do físico, né? Exteriorizado por médiuns de efeitos físicos para a produção de fenômenos materiais e curas. Então, nessa primeira parte desse estudo de hoje, nós buscamos exatamente trazer e detalhar mais um pouco sobre o ectoplasma, dos quais nós já estudamos, já comentamos, já falamos, né? Mas aqui, Ramatiz traz esses elementos e eu trouxe aqui de uma forma muito superficial ainda, né? Por isso é interessante vocês buscarem, pode ser nessa mesma obra, né, Fisiologia da Alma, de Ramatiz, aprofundar, que lá vocês vão encontrar um material muito interessante, muito mais aprofundado, sobre todas essas questões que a gente vai estar estudando aqui.